Ouvir é um sentido e uma das ações humanas mais básicas e elementares na comunicação. Essa ação é bastante relevante quando se trata de responsividade e prestação de contas no âmbito da gestão pública. Na discussão sobre o modelo ideal de ouvidoria pública, a transparência, a autonomia e a promoção da participação e do controle social são centrais. Assim, para que as ouvidorias públicas cumpram seu papel no fortalecimento da democracia participativa e no aperfeiçoamento da gestão pública, é fundamental que os ouvidores exerçam suas atribuições com autonomia e independência. O desenvolvimento das estruturas burocráticas do Estado gerou a necessidade de proteção de direitos dos cidadãos contra usos e abusos do poder público. A inexistência de controle efetivo e de penalidades aplicáveis aos serviços públicos enfraquece os ideais democráticos, limitando a influência dos cidadãos no funcionamento e na fiscalização das instituições do Estado e os expondo aos riscos potenciais da burocracia. Portanto, a autonomia das ouvidorias públicas está relacionada ao provimento de estruturas que possibilitem a prestação de contas à sociedade, com o objetivo de expor os erros governamentais e ativar o funcionamento das agências horizontais. Dessa forma, a ouvidoria tem o papel não de se contrapor ao órgão ou à entidade na defesa do cidadão, mas de garantir que a demanda da cidadania seja considerada e tratada à luz das garantias constitucionais e legais, atuando no sentido de recomendar adequações necessárias ao efetivo funcionamento da administração pública. 1. Conforme as ideias expressas no último período do primeiro parágrafo do texto, o exercício das atribuições dos ouvidores com autonomia e independência é a. Um propósito para que as ouvidorias cumpram seu papel. b. Um motivo pelo qual as ouvidorias cumprem seu papel. c. Uma consequência de as ouvidorias cumprirem seu papel. d. Um requisito para que as ouvidorias cumpram seu papel. e. Um entrave para que as ouvidorias cumpram seu papel. Resposta: d. Um requisito para que as ouvidorias cumpram seu papel. 2. No segundo período do segundo parágrafo do texto, o vocábulo os, em os expondo, remete a. Controle e penalidades. b. Funcionamento e fiscalização. c. Serviços públicos. d. Ideais democráticos. e. Cidadãos. Resposta: e cidadãos. 3. No segundo período do primeiro parágrafo do texto, o substantivo responsividade, criado a partir do adjetivo responsivo, veicula a ideia de capacidade de a. Reagir. b. Repreender. c. Ser competitivo. d. Ser competente. e. Ser responsável. Resposta: a reagir. 4. Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho do segundo parágrafo do texto seguido de uma proposta de reescrita. Assinale a opção em que a proposta apresentada preserva a correção gramatical e o sentido do texto original. A. Aos serviços públicos, segundo período para os serviços públicos. b. Ao efetivo funcionamento, último período junto ao efetivo funcionamento. c. Ao provimento, terceiro período com o provimento. d. Aos riscos, segundo período nos riscos. e. No funcionamento, segundo período ao funcionamento. Resposta: c. Ao provimento, terceiro período com o provimento. 5. De acordo com as ideias expressas no segundo parágrafo do texto, a atuação no sentido de recomendar adequações necessárias ao efetivo funcionamento da administração pública é uma atribuição a. Das agências horizontais. b. Do cidadão. c. Da cidadania. d. Da ouvidoria. e. Das garantias constitucionais e legais. Resposta: d. Da ouvidoria. 6. Em relação às ideias do texto, julgue os itens a seguir. 1. As ouvidorias públicas são instâncias de defesa e proteção dos cidadãos. 2. A necessidade de proteção dos direitos do cidadão contra o poder público motivou o desenvolvimento das estruturas administrativas do Estado. 3. A autonomia das ouvidorias públicas se vincula à garantia de controle, pela sociedade, dos serviços públicos prestados. Assinale a opção correta. A. Nenhum item está certo. b. Apenas o item segundo está certo. c. Apenas o item terceiro está certo.
D. Apenas os itens I e segundo estão certos. E. Apenas os itens I e terceiro estão certos. Resposta. C. Apenas o item terceiro está certo. 7. Mantendo-se as relações coesivas estabelecidas no segundo parágrafo do texto, a expressão dessa forma, último período, poderia ser corretamente substituída por A. Sobretudo. B. Logo. C. Entretanto. D. Além disso. I. Pois. Resposta. B. Logo. O local da entrevista deve propiciar ao repórter e ao entrevistado a tranquilidade necessária para a realização do trabalho. Evite locais ruidosos e desarrumados e deixe instruções para não ser interrompido. A interrupção atrasa o trabalho do repórter e demonstra pouco respeito com o profissional. Outra desvantagem das interrupções é a fragmentação das explicações, o que propicia erros na compreensão do tema em pauta. Em entrevistas coletivas ou individuais, é recomendável preparar material informativo com resumo do tema, dados e ilustrações. Isso permite que o repórter tenha informações básicas sobre o assunto e aproveite seu tempo abordando novas questões. A organização de dados também contribui para otimizar entrevistas sobre temas especializados. Nesse caso, recomenda-se que estes sejam tratados de forma sucinta e didática. Apesar de a regra geral no jornalismo ser a de seguir as normas gramaticais da modalidade padrão da língua portuguesa, existe uma linguagem própria da redação jornalística, estabelecida nos chamados manuais de redação adotados por grandes e importantes jornais, como forma de aproximar a linguagem do texto à de quem o lê. Por isso, não se escreve em textos jornalísticos a palavra doutor para denominar os profissionais do direito. Os nomes de cargos públicos são escritos com letra inicial minúscula. Isso não deve ser visto como ofensa ou desrespeito. Nos jornais, isso quer dizer ao leitor que a ação do agente público é mais importante do que o cargo que ocupa. 8. O texto caracteriza-se predominantemente como A. Argumentativo e descritivo. B. Argumentativo e narrativo. C. Descritivo e expositivo. D. Instrucional e narrativo. E. Expositivo e instrucional. Resposta. E. Expositivo e instrucional. 9. De acordo com o texto, é correto afirmar que A. Os manuais de redação têm a finalidade de flexibilizar as normas gramaticais da língua portuguesa, criando uma linguagem própria a cada redação jornalística particular. B. A apresentação de material informativo detalhado, em entrevistas coletivas ou individuais, ajuda o repórter a obter informações inéditas ou altamente técnicas. C. O emprego de letra inicial minúscula. Nos textos jornalísticos, para designar os nomes de cargos públicos transmite a ideia de que a ação do agente público é mais importante que o seu cargo. D. As interrupções em uma entrevista contribuem para erros de compreensão dos assuntos em pauta, erros que, por sua vez, causam fragmentação na apresentação desses assuntos. E. A preparação para a entrevista, a organização das informações e o cuidado com a linguagem garantem que o assunto da entrevista seja entendido tanto pelo jornalista quanto pelos leitores ou telespectadores. Resposta. C. O emprego de letra inicial minúscula, nos textos jornalísticos, para designar os nomes de cargos públicos transmite a ideia de que a ação do agente público é mais importante que o seu cargo. 10. Assinale a opção em que a proposta de reescrita do último período do segundo parágrafo do texto é gramaticalmente correta e preserva o sentido do texto original. A. Dessa forma, recomendam-se dados tratados de forma sucinta e didática. B. Ademais, recomendam um tratamento de temas de modo sucinto e didático. C. Nesse caso, é recomendado uma temática cujo tratamento seja sucinto e didático. D. Nessa situação, é recomendável que a temática seja tratada de forma sucinta e didática. E, assim, recomenda-se temas de tratamento sucinto e didático. Resposta. D. Nessa situação, é recomendável que a temática seja tratada de forma sucinta e didática. President Joe Biden predicted Thursday that student loan borrowers will start receiving relief which is currently on hold over a court challenge within weeks, projecting confidence that his administration will win the challenge. We are going to win that case.
"I think in the next 2 weeks you're going to see those checks going out," Biden told a TV news correspondent. The Biden administration started taking student debt forgiveness applications on October 14, and officials have said it could take weeks to process and grant relief. Eligible borrowers won't be receiving actual checks. Instead, they will see up to a $20,000 reduction in their student debt balances. The Department of Education has told borrowers who are eligible for automatic debt relief, without filing an application, not to expect the debt cancellation before November 14. A federal appeals court put a temporary hold on the administration's student loan forgiveness program last week, which barred the government from canceling loans covered under the new policy while the court considers a challenge brought by 6 Republican-led states. The Biden administration is also facing lawsuits from Arizona Attorney General Mark Brnovich and conservative groups such as the Job Creators Network Foundation and the Cato Institute. Biden's student loan forgiveness program, first announced in August, aims to deliver debt relief to millions of borrowers before federal student loan payments resume in January after a nearly 3-year pandemic-related pause. The president made his comments during an interview with a local TV station network during his visit to Syracuse, New York, to tout a new deal on semiconductor manufacturing. With less than 2 weeks until the midterm elections, Biden took questions on the economy, his message to voters, and the stalled student debt relief program. President Joe Biden is canceling some federal student loan debt, making a once pie-in-the-sky idea a reality. The application officially opened Monday, allowing low- and middle-class federal student loan borrowers to apply for up to $20,000 in debt relief. 11. According to text, it is correct to affirm that A. The president has the power, on his own, to forgive student loan borrowers' debt. B. Joe Biden was interviewed by a local TV station in spite of it being broadcast worldwide. C. Although the president's student debt forgiveness program has been challenged in court, he seems positive it is going to happen soon. D. Students who borrowed money from the government to pay for their college tuition will have to pay by check. E. As soon as students apply for debt forgiveness, their debt will be paid off. Answer: C. Although the president's student debt forgiveness program has been challenged in court, he seems positive it is going to happen soon. 12. From the sentence instead, they will see up to a $20,000 reduction in their student debt balances. Second paragraph, it can be concluded that A. Students may be eligible for more than $20,000 in debt reductions. B. All students who have debt balances of $20,000 will be compensated. C. The higher the student's debt is, the more money they will receive from their government to pay off their loan. D. Regardless of how much money students owe, they will have a $20,000 discount on their student loan debt balances. E. The reductions in student loan debt balances could reach as much as $20,000, but no more than that. Answer: E. The reductions in student loan debt balances could reach as much as $20, but no more than that. 13. Given that cognates are words from different languages that have the same meaning and descend from the same morpheme, choose the option that consists only of cognates between English and Portuguese taken from text. A. Student, first sentence of the first paragraph, actual, second sentence of the second paragraph, and cancellation, last sentence of the second paragraph. B. Federal, first sentence of the third paragraph, resume, fourth paragraph, and pause, fourth paragraph. C. Automatic, last sentence of the second paragraph, resume, fourth paragraph, and officially, last sentence of the last paragraph. D. Elections, second sentence of the last paragraph, economy, second sentence of the last paragraph, and officially, last sentence of the last paragraph. E. Applications, first sentence of the second paragraph, conservative, last sentence of the third paragraph, and announced, fourth paragraph. Answer: D. Elections, second sentence of the last paragraph, economy, second sentence of the last paragraph, and officially, last sentence of the last paragraph. 14. According to the Cambridge Dictionary, reported speech or indirect speech is the act of reporting something that was said, without using exactly the same words. In light of this information, the sentence "we are going to win that case," said by Biden, should be in reported speech. A. Biden told a TV news correspondent that they were going to win that case. B. Biden said a TV news correspondent that they were going to win that case. C. Biden told that TV news correspondent that they are going to win that case.
D. Biden told to a TV news correspondent that they are going to win that case. E. Biden said a TV news correspondent that we were going to win that case. Answer: A. Biden told a TV news correspondent that they were going to win that case. You know a nun when you see one. The uniform, known as a habit, is a dead giveaway. But the outfit you're picturing in your head might look very different from the one worn by the sisters at your local convent. And yet, each ensemble's meaning is immediately clear. That's because nuns abide by a sartorial system that is at once endlessly adaptable and instantly recognizable. That's an impressive feat for any visual system. In the case of nuns' habits, that system relies on a standardized combination of symbolic elements. It's really a kit of parts, says Lucien Roberts, co-founder of a British publishing house devoted to design's more esoteric subjects. For their latest book, Looking Good, a visual guide to the nun's habit, Roberts worked with her team to dissect the dress of nuns from some 40 Catholic orders. The result is a fascinating work of reference on a subject to which you've almost certainly never paid much mind. The book begins by cataloguing the various components that typically comprise a nun's habit. These may include things like veils, rosaries, tunics, medals, coifs, the cap worn under the veil, and sandals. It's a collection from which each religious order draws some, but not all, of its impeccable elements. This section provides the reader with a visual framework which relies on simple cues to distinguish between religious families. For instance, many orders of nuns wear some form of girdle, be it a belt, a cord, or a cincture. Each type and subtype of garment carries specific connotations. Franciscan nuns, for instance, favor a cord over a leather belt to reflect their order's devotion to poverty. Its 4 knots, plainly visible in the book as an illustration of the Franciscan garb, represent the order's vows of chastity, poverty, obedience, and enclosure. These are the kinds of minutiae encoded in the book's pages, which the authors color code to differentiate between the various orders. Even the nun's orientation on the page is significant. Some face towards the reader, while others face away. This is to distinguish between sisterhoods that are active in their communities from ones that live cloistered lives, respectively. The book itself, like the habits it analyzes, is a form of information design. 15. According to text, it is correct to affirm that A. More than 10 accessories have been cited as being worn together with the nun's habit. B. The clothes nuns wear are the same all over the world. C. Nuns wear a habit, which is a kind of plain dress, with some mandatory items like veils and rosaries. D. Besides the habit, the different components worn by nuns can help people tell which religious denomination they belong to. E. One of the Franciscan order's vows says that a nun cannot have any kind of contact with another human being. Answer: D. Besides the habit, the different components worn by nuns can help people tell which religious denomination they belong to. 16. As used in text 4A1-2, the expression dead giveaway, second sentence of the first paragraph, indicates that nuns' uniform A. reveals something secret, implicit or unknown, often unintentionally. B. implies that nuns usually give their habits away after they are worn out. C. confirms what is known already. D. suggests that nuns always wear old-fashioned clothes. E. represents the donations received by nuns. Answer: A. reveals something secret, implicit or unknown, often unintentionally. 17 parts of speech are traditional classes of words, such as adjectives, adverbs, etc., that are distinguished according to the kind of idea denoted and the function performed in a sentence. On the basis of this definition, it is correct to say that the words almost, last sentence of the second paragraph, favor, third sentence of the fourth paragraph, which, first sentence of the last paragraph, and between, third sentence of the last paragraph, which were taken from text 4A1-2, are, respectively, A. an adverb, a verb, a pronoun and a preposition, B. a preposition, a verb, a pronoun and an adverb, C. an adverb, a verb, a noun and a preposition, D. an adverb, A. noun, a pronoun and a preposition, E. an adverb, a verb, a preposition and a pronoun. Answer: A. an adverb, a verb, a pronoun and a preposition. 18. In the sentence, the book begins by cataloguing the various components that typically comprise a nun's habit. Third paragraph, the word that is a pronoun used at the beginning of an adjective clause, a dependent clause that modifies a noun.
Besides that, other English relative pronouns are who and whose. Based on the information above and on formal grammar rules, choose the option that provides a sentence in which the relative pronoun is used correctly. A. Mrs. Miller, that lives right across from our house, is moving out tomorrow. B. The suitcase, whose handle is broken, will not be used in our next trips. C. That is the professor to who the audience spoke last night. D. I have seen the woman and the dog who have been run over by a drunk driver. E. The computer network on that we rely needs to be repaired as soon as possible. Answer B. The suitcase, whose handle is broken, will not be used in our next trips. No utterance or written text is ever fully explicit, completely freestanding. To be understood, any text must be read in the light of prior knowledge, background information, expectations about genre, and about sequence, all the aspects often considered together as context. Many of these factors are culturally specific, varying across languages and even within the various English-speaking communities and nations of the world. Oscar Wilde once called England and the United States two countries divided by a common language, and any American who has ever been asked by an English host or hostess when he or she would like to be knocked up in the morning knows that the common language can divide and lead to some potentially disastrous misunderstandings. We expect problems when communicating with speakers of other languages. More startling, however, is that such problems often occur between speakers of the same language. These problems grow more acute when one is dealing with written texts, since the opportunity for clarifying discussion disappears, and they grow yet more acute with literary texts, which tend to lack some of the specifying contexts that head off misunderstandings in non-literary forms of discourse. 19. Choose the correct option regarding the ideas and linguistic aspects of text. A. The fact that the United States and England share the same language guarantees that citizens of both these countries will fully understand each other. B. Oscar Wilde's quotation, first paragraph, eloquently expresses the importance of cultural context for mutual understanding. C. The phrasal verb knock up, mentioned in the first paragraph of the text, is only used in the British variety of the English language. D. Unlike written text, spoken statements do not depend on context to be understood. E. Misunderstandings or other communication difficulties between speakers of the same language are surprising because they are rare. Answer B. Oscar Wilde's quotation, first paragraph, eloquently expresses the importance of cultural context for mutual understanding. 20. According to text, literary texts A. Are more precise when presenting culture and language to the reader. B. Are easier to understand than technical texts. C. Have the potential of clarifying discussions. D. Are known for their lack of context. E. Tend to cause more misunderstandings than non-literary ones. Answer E. Tend to cause more misunderstandings than non-literary ones. 21. O tratamento diferenciado e preferencial atribuído às micro e pequenas empresas nas licitações públicas é uma exceção ao princípio licitatório denominado A. Princípio da economicidade. B. Princípio da legalidade. C. Princípio da isonomia. D. Princípio da moralidade. E. Princípio da impessoalidade. Resposta: C. Princípio da isonomia. 22. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos, a licitação é dispensável no caso de A. Contratação representativa de obras e serviços de engenharia em valores superiores a R$100 mil. B. Contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, ainda que tenha havido licitantes interessados. C. Contratação de profissional do setor artístico consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. D. Necessidade de a União intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. E. Contratação de serviços técnicos especializados de profissional ou empresa de notória especialização que forneça pareceres, perícias e avaliações em geral. Resposta: D. Necessidade de a União intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. 23. Uma federação de associações de moradores ingressou em juízo para exigir a sua contratação pela prefeitura de determinado município para prestação de serviço de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos e, consequentemente,
obstar a continuidade da licitação desse objeto, a qual estava em curso no município em questão. A partir da situação hipotética apresentada, assinale a opção correta. A. Como se trata de hipótese de inexigibilidade de licitação, o Poder Judiciário poderá impedir a licitação. B. Como se trata de hipótese de dispensa de licitação, o Poder Judiciário poderá impedir a licitação. C. Como não se trata de associação de pessoas físicas, a hipótese não é contemplada pela dispensa de licitação. D. Como a realização do objeto posto em licitação é de exclusividade legal das associações e cooperativas de catadores, não há discricionariedade administrativa, portanto o Poder Judiciário poderá adjudicar o contrato à federação. E, como se trata de hipótese de licitação municipal, a lei federal que dispõe acerca de licitações não é aplicável. Resposta: C. Como não se trata de associação de pessoas físicas, a hipótese não é contemplada pela dispensa de licitação. 24. Julgue os itens a seguir, relativos à contratação direta prevista na nova Lei de Licitações e Contratos. 1. A licitação será inexigível quando for inviável a competição, como no caso da contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissionais ou empresas de notória especialização. 2. O patrocínio ou a defesa de causas judiciais e a restauração de obras de arte e de bens de valor histórico são exemplos de serviços que podem ser objeto de contratação direta por dispensa de licitação. 3. No caso de contratação direta de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, é permitida a subcontratação de empresas ou a atuação de profissionais distintos. 4. Para adquirir materiais por inexigibilidade de licitação, a administração pública deverá demonstrar a inviabilidade de competição, por meio de atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento apto a comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. Estão certos apenas os itens A, 1 e 2, B, 1 e 4, C, 3 e 4, D, 1, 2 e 3, E, 2, 3 e 4. Resposta: B, 1 e 4. 25. Quanto aos crimes em licitações e contratos administrativos, assinale a opção correta. A. No crime de afastamento de licitante, é atípica a conduta de abster-se ou desistir de licitar em razão de vantagem oferecida. B. Fornecer mercadoria falsificada, deteriorada ou com prazo de validade vencido, como se fosse verdadeira ou perfeita, configura o crime de contratação inidonéia. C. Será isento de pena o agente que, declarado inidôneo, venha a participar da licitação, mas não celebre o contrato. D. O crime de violação de sigilo em licitação é punido com detenção, sem possibilidade de suspensão condicional do processo. E, em se tratando de condutas dolosas, a pena de multa não poderá ser inferior a 5% do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta. Resposta: D. O crime de violação de sigilo em licitação é punido com detenção, sem possibilidade de suspensão condicional do processo. 26. Assinale a opção correta quanto às modalidades de licitação previstas na nova Lei de Licitações e Contratos. A. O pregão, o leilão e a tomada de preços são modalidades previstas na nova Lei de Licitações e Contratos. B. A nova Lei de Licitações e Contratos proíbe a criação de outras modalidades de licitação além daquelas que ela prevê, bem como a combinação das modalidades nela previstas. C. A concorrência, o convite e o concurso são modalidades previstas na nova Lei de Licitações e Contratos. D. O pregão é aplicável às contratações de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. E. A utilização da pré-qualificação e do sistema de registro de preços como procedimentos auxiliares é proibida pela nova Lei de Licitações e Contratos, por consubstanciar violação ao princípio da vinculação ao edital. Resposta: B. A nova Lei de Licitações e Contratos proíbe a criação de outras modalidades de licitação além daquelas que ela prevê, bem como a combinação das modalidades nela previstas.